ponto que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vorcaro com o tal do sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro, e enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal, mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que, afinal de contas, é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está parecendo que está há 7 anos aberto. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e, ultimamente, serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vorcaro, hackeamento, compra de senha, tudo isso, que compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né, muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. E com muita gente ainda precisando da explicação sobre tudo isso que está sendo levantado nesse momento. Mas as explicações estão vindo, a gente vai descobrir.